Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer as avaliações da semana passada, que tenham conseguido entender, que tenham conseguido ir bem. Só relembrando o que a gente viu na aula passada. Lembra que eu falei para vocês de vários presidentes, de um período que o Brasil passou chamado período democrático, que também foi um período de política populista, um período assim onde as pessoas puderam votar para os presidentes, nem todos deram muito certo, teve a construção de Brasília, teve o suicídio de Getúlio Vargas, e aí nós paramos falando de João Goulart, certo? E eu falei que eu ia explicar um pouquinho mais desse finalzinho desse governo de João Goulart. João Goulart, gente, tentou as reformas de base, que vocês pesquisaram, vocês viram que era uma tentativa de reforma agrária, uma tentativa de maior distribuição das riquezas, de reforma na educação, de reforma na saúde, e que foi vista como uma tentativa de uma reforma comunista. Como nós estamos em plena Guerra Fria e o Brasil é aliado dos Estados Unidos, o Brasil se vê no dever de combater o comunismo, que é a União Soviética. Então, o Brasil meio que se uniu aí para tentar evitar esse comunismo. Foi espalhado para a população que o comunismo era ruim, que nós éramos contra o comunismo, nós éramos contra a União Soviética, que o comunismo iria tirar os seus bens, iria tirar a sua liberdade, ia destruir a família, ia destruir a religião, tá? Então, essa população ficou com medo de João Goulart. O exército se aproximou dos Estados Unidos, os Estados Unidos financiou um golpe, preparou o exército para dar esse golpe, e em 1964 ele aconteceu, tá? João Goulart fez uma viagem à China, e quando ele voltou, o poder foi tomado. Ele saiu fugido do Brasil para o Uruguai, com medo de prisão, de repressão. Houve uma marcha aí da família contra o comunismo, e com o apoio dessa marcha dessa família, em 1964 os militares tomaram o poder no Brasil. E essa ditadura ela foi de 1964 a 1985. Foi uma coisa boa? Não foi uma coisa boa, gente. Foi uma ditadura, as pessoas perderam os direitos, as pessoas foram perseguidas, as pessoas que foram contra a ditadura foram torturadas. Essa ditadura ela é chamada de ditadura civil-militar. Por quê? Porque ela teve participação da população civil também. E ela foi um golpe, como está falando aqui, que aconteceu em 1964, tá bom? E o que foi esse regime militar, tá bom? Foi um período em que os militares governaram o Brasil, tá bom? Não houve democracia, os direitos constitucionais acabaram, houve censura, perseguição política e repressão aos que eram contra. Todo mundo que era contra o regime foi censurado, foi perseguido, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os governos. Nós tivemos alguns presidentes, nós vamos começar falando sobre o primeiro. O primeiro, gente, é Castelo Branco, tá? E o governo dele vai de 1964 a 1967. O nome dele é Humberto Castelo Branco, ele é cearense e ele foi um dos que liderou o golpe, tá bom? Ele era general, tá? E depois ganhou o posto de marechal, então Marechal Castelo Branco, tá bom? O que aconteceu nesse governo do Marechal Castelo Branco? Primeira coisa, ele instituiu uma coisa chamada Serviço Nacional de Informação, SNI. O que era esse SNI? Era para ficar controlando a vida das pessoas, tá bom? Então, para ver se você era contra o governo, o que estava acontecendo, era uma polícia de inteligência que ficava por aí verificando o que as pessoas estavam fazendo e denunciando essas pessoas. E esse Serviço Nacional de Informações, ele recebia inclusive denúncias, por exemplo, seu vizinho achasse que você era comunista, ele podia te denunciar para esse SNI, você podia ser preso, podia ser interrogado. Ele criou o Banco Central, tá? E o Banco Nacional de Habitação. Não foi um grande governo, mas já começou a repressão aí, você aí não podendo ter a sua opinião, tá? E podendo ser denunciado por qualquer um. Aí nós vemos o segundo governo. Acabou, a gente não tinha eleição direta, tá bom? Essas pessoas, eles eram escolhidos dentro do Congresso. Foi fechado os partidos políticos, só podia ter 2 partidos políticos, tá bom? Que era o MDB, que era a oposição, e era o Arena, que era o partido do governo. Só que esse MDB, na verdade, não fazia uma oposição muito grande, porque se eles fossem muito opositores, eles podiam ser presos também. Eles estavam ali só de fachada para dizer, olha, tem um segundo partido político. E eram essas pessoas, esses deputados que votavam nos presidentes, tá bom? Faziam parte desses 2 partidos.
Então nós temos aí um segundo governador, que foi o Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, que era gaúcho, e ele assumiu pensando em restabelecer a democracia, porque a ditadura era provisória e a ideia de que já passou o perigo, tá bom? Mas o que aconteceu? Quando ele chega com essa ideia, tinha o pessoal lá que era mais linha dura, que falava que não, que os militares tinham que continuar no poder, e ele acabou sendo visto como inimigo desses linha duras, desses ultranacionalistas, e por isso ele acabou desistindo da ideia de restabelecer a democracia e decretou o ato institucional número 5. O que eram esses atos institucionais? Eram leis decretadas pela presidência que tinham que ser cumpridas e que estavam acima da Constituição, tá bom? Já tinha tido aí alguns, tá? Inclusive que permitiam prender as pessoas, interrogar, permitiam a pena de morte, caso fosse considerado, voltou a pena de morte. Lembra que em 1946 eu falei que tinha acabado? Aqui era permitido desde que você fosse considerado um grande inimigo da nação, tá bom? E esse AI-5, ele foi o pior desses atos institucionais. Por quê? Ele deu poder para fechar o Congresso, se tivesse algum problema, caçar os direitos políticos de todo mundo e institucionalizar a repressão. Quer dizer o quê? Que você podia prender sem provas, você podia torturar, você podia desaparecer com as pessoas, porque estava fazendo isso para proteger o Brasil, para proteger a política brasileira, então era permitido. Então tirou todos os direitos da população, esse AI-5. Muita gente foi perseguida aí, principalmente quem era considerado inimigo, quem falava contra, muitos artistas, muitos jovens, muitos universitários, muitos professores foram perseguidos aí a partir desse AI-5, muito mais do que já era, tá bom? Costa e Silva fica doente e assume um governo com uma junta militar, que são 3 militares, eles assumem provisório, é muito rápido, até que se instaure um outro governo, que seja eleito um outro presidente. Quem é esse outro presidente? Ele chama Médici, é o general Emílio Garrastazu Médici, tá bom? Também gaúcho, tá? Foi o período de maior repressão da ditadura, com maior tortura, morte, sumiço de opositores, censura. A imprensa era censurada, gente, o jornal, ele às vezes ia falar uma coisa, o que ele ia falar era censurado, então ele passava uma receita de bolo nesse lugar. Os jornais escritos também tinham que passar pelo governo antes, eram censurados. Livros, novela, teve uma novela muito famosa chamada Roque Santeiro, que passou na Globo, que ela foi censurada no período da ditadura militar, ela só pôde passar depois. Muitas músicas, muitos artistas foram mandados embora, artistas, políticos, estudantes. Então, assim, acabou com toda essa liberdade, tudo tinha que passar por essa censura, tá bom? E nós teremos uma aula ao vivo na próxima semana, que eu vou mostrar coisas que aconteceram nessa censura, testemunhos de quem foi torturado, para a gente ter uma ideia melhor do que aconteceu no país nessa época, tá bom? Só que também, nesse mandato, aconteceu uma coisa chamada milagre econômico. O que é isso? Foi onde o Brasil teve um avanço, um desenvolvimento econômico maior. Por quê? Porque esse Emílio Garrastazu Médici, ele teve uma aproximação maior com os Estados Unidos, ele conseguiu empréstimos, tá bom? Esses empréstimos financiaram, tipo, rodovias, prédios do governo, o que aumentou o emprego e fez o pessoal achar que o Brasil estava crescendo. Só que foi uma mentira. Por quê? Porque ele fez isso em cima de dívida. Então, a hora que teve que pagar essa dívida, veio a inflação, veio o desemprego de novo e foi um problema. Outra questão desse governo foi o investimento em esporte, principalmente no futebol, nas Olimpíadas, para dizer, olha, o Brasil é grande, vocês estão vendo aí, ó, o Pelé levantando uma taça, para quê? Para mostrar que o Brasil tinha grandes homens, que o Brasil era importante, que o Brasil tinha heróis. E os heróis estavam aonde? Os heróis estavam no esporte, para mostrar, nossa, vale a pena ser brasileiro, tá bom? Surgiu até uma frase nessa época chamada Brasil, ame-o ou deixe-o. Do tipo, se você não for a favor do governo militar, se você for contra, vai embora do Brasil, tá? Só que a pressão começou a ser muito grande, começou a ter muita gente contra, a gente vai morrer, mas a gente vai morrer por um ideal, certo? Começou a ter pressão dos direitos humanos, e aí quando saiu o governo Médici, entrou o governo Geisel, tá? Que é o outro presidente, também general do exército, começou a se falar no fim da ditadura. Se começou a falar numa reabertura lenta, gradual, que fosse segura. O que significa isso?
que os militares não tivessem que pagar pelos crimes que eles cometeram, tá bom? Então ele começou aí a se falar numa abertura, mas tinha uma crise econômica muito grande e essa linha do exército, essa linha dura que eu tinha falado, ainda estava contra uma abertura. Então ele não conseguiu fazer essa reabertura e acabou até fechando o Congresso em 1977. Mas o governo só estava caindo, a inflação subindo, um momento de muita revolta, e aí sai o Geisel e entra João Batista Figueiredo. E aí não teve jeito, gente. Esse João Batista Figueiredo, que inclusive chefiou o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, foi o último presidente da ditadura militar. Começou a crescer no Brasil um movimento chamado Movimento Direta Já. Esse movimento queria o direito à redemocratização, queria direito ao voto. Os próprios países membros da Guerra Fria já estavam falando no fim dessas ditaduras, já estava tendo denúncia dessas torturas, dessas mortes, desses desaparecimentos. Então, não teve como, tá bom? Lá no governo Geisel foi assinada uma lei de anistia, que permitia a volta daqueles que foram exilados no país durante o governo militar. E o Figueiredo só continuou isso, começando aí a se falar nessa campanha de Direta Já, começando a deixar o pessoal voltar, a parar com tanta perseguição, certo? E como esse movimento cresceu, esse movimento Direta Já pedia essa eleição, o governo começou a fazer uma aproximação do partido, né, do MDB, para decidir quem seriam os candidatos. Foi decidido, a população queria votar, o movimento era Direta Já, nós queremos ir às urnas, nós queremos votar no presidente. Foi decidido pelo fim da ditadura, mas sem o voto de Direta Já imediato. O que significa isso? Que a primeira eleição não foi uma eleição direta, não foi o povo que foi às urnas. Ainda foi os deputados que votaram, tá? Mas esses deputados votaram pelo fim do regime militar e votaram aí por um candidato civil chamado Tancredo Neves, que era mineiro, tá bom? E foi ele que foi eleito o novo presidente do Brasil, botando assim o fim na ditadura militar, que foi uma época muito difícil, uma época muito complicada, uma época de muita perseguição, né? E que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, envergonha um pouco a história do país, porque acabou com as leis e os direitos humanos, tá? E que nem trouxe assim crescimento para o país, trouxe mais dívida, trouxe mais inflação, trouxe um povo empobrecido, trouxe problemas na educação, porque se criou uma educação do jeito que os militares queriam e não uma educação para a cidadania, uma educação para as pessoas poderem pensar. Então, quando a gente fala em ditadura militar, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? A gente tem que pensar num momento em que as liberdades do Brasil acabaram, que a Constituição como defensora dos direitos do povo, defensora dos direitos humanos do cidadão, parou de existir. Então é um momento muito sério, é um momento que a gente tem que pensar. E até o Tancredo, ele assumir essa presidência, ele ser votado como presidente, na verdade foi um acordo, tá bom? Foi um acordo entre os militares e o MDB, tá? Inclusive o vice dele, que chamava José Sarney, foi escolhido pelos militares. Para quê? Para que a hora que o Tancredo assumisse, né, porque já sabiam que ele ia ganhar e teria fim aí a ditadura militar, a hora que ele assumisse, ele não responsabilizasse os militares pelos crimes que eles cometeram, de tortura, de morte, de desaparecimento. Tancredo ganhou, só que Tancredo não chegou a assumir, ele morreu antes de assumir, e quem assumiu foi o José Sarney, que foi o primeiro presidente do Brasil depois da ditadura militar. Então, quero que vocês... Olha, aqui está aparecendo um jornalista chamado Vladimir Herzog, que ele era contra, ele foi preso e ele morreu torturado. E aí, para disfarçar essa morte dele, eles colocaram como se ele tivesse cometido suicídio. Mas olha só, como que a pessoa pode cometer suicídio se enforcando se o joelho dele estava encostando no chão? Olha os absurdos da ditadura militar, né? Qualquer dúvida, assistam o vídeo, se precisar assista de novo. Qualquer dúvida me pergunta, nós teremos mais uma aula sobre o tema, tá bom? E aí depois eu vou marcar a aula ao vivo, porque esse tema é um tema bem complicadinho, tá bom?